Bom, vamos lá então, né? Petrobras, uma das empresas mais importantes aí do Brasil. Não foi o maior lucro do Brasil, mas foi bem parecido o lucro anual. Foi um lucro enorme também, cifra de 100 bilhões de reais no lucro acumulado de 2021. O resultado do próprio quarto trimestre acabou tendo algumas pressões, veio com EBITDA e as margens com algumas certas pressões, mas isso foi completamente ofuscado pelo lucro recorde aí da Petrobras. 100 bilhões, 105 bilhões mais ou menos de reais de lucro ao longo de 2021. É uma alta aí de mais de 1000% em relação a 2020. E um destaque bem grande, né, é que o preço mais alto do petróleo, o volume de produção, tudo isso impactou para essa melhoria operacional da Petrobras. E nos últimos meses, nos últimos trimestres, a gente viu a empresa acionando aquele gatilho de endividamento bruto, que quando o endividamento bruto estiver abaixo de 65 bilhões de dólares, isso destrava algumas capacidades de distribuir parte do fluxo de caixa que ela consegue gerar. E como ela se tornou uma empresa, ela tem uma capacidade de geração de fluxo de caixa bem elevada, então ela está conseguindo distribuir dividendos muito grandes. Né? Se a gente for olhar em relação ao ano de 2021, né, o que foi anunciado de dividendos, dá mais de 7,70 por ação, isso dá um yield de mais de 20%, e é uma cifra aí, mais de 100 bilhões de reais de dividendos para os investidores também. Então isso acabou ofuscando um pouco algumas das pressões que a gente viu no resultado do terceiro trimestre, mas esse resultado anual, do quarto trimestre, perdão, mas o resultado anual, junto com a conjuntura, né, porque a gente viu o Brent subindo mais de 70% do ano passado para lá e tal, então isso impulsionou muito o resultado da empresa e das outras empresas relacionadas a petróleo também, mas a gente já vê o Brent ainda continua, né, agora com essas tensões aí, com a efetiva invasão da Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, a gente viu o Brent aí passando 100 dólares por barril, né? Então isso tende a estimular ainda mais aí esses bons números das empresas de petróleo. E quem diria que a Petrobras seria uma grande pagadora de dividendos? Pois né? Se tornando vaca leiteira. Sim, ela entra no rol das grandes pagadoras. A própria Vale também hoje é uma das grandes pagadoras de dividendos, além de outros setores tradicionais, transmissoras, que normalmente pagam bons dividendos, os bancos, enfim. Mas a gente percebe uma mudança, uma reestruturação muito forte na companhia de 5 anos para cá. Hoje, como você mesmo mencionou, é uma empresa geradora de valor para os acionistas. E agora, nós tivemos todos esses conflitos, infelizmente, né, conflitos militares da ofensiva russa à Ucrânia, e esse movimento de alta do petróleo e de várias outras commodities também. Vamos imaginar os resultados do primeiro trimestre, vamos fazer uma certa antecipação, porque esses números do primeiro trimestre de 2022, eles serão conhecidos lá no meio do ano, maio, junho, aproximadamente. É de se esperar bons resultados também, com esse petróleo em níveis bem elevados nos últimos anos. Né? Com certeza, com certeza. Então, sim, Petrobras, a gente tem uma visão bastante construtiva. É uma empresa para você que gosta mais de dividendos também, além do ganho de valorização de ação, ela entra nesse sentido também de um bom pagador de proventos. Mais de 20% de dividend yield, né? Isso é música para os ouvidos aí de quem gosta de uma carteira cheia de vacas leiteiras. Justamente. Agora não vamos mudar de setor de óleo e gás ainda no radar, e tivemos uma empresa que é nova em termos de IPO, abertura de capital na nossa bolsa, que é a 3R. Então nós tivemos a divulgação dos resultados trimestrais referente ao quarto trimestre, a empresa reportou lucro líquido de mais de 19 milhões, 19,7 milhões para ser um pouco mais preciso, revertendo prejuízo do quarto trimestre de 2020, que foi na casa ali de 147 milhões. Então ela sai de prejuízo, vai para o lucro líquido. Nós tivemos um forte avanço operacional na companhia, um crescimento do faturamento de mais de 190%, o EBITDA também subiu pouco mais de 60%, mas só que aí vem o grande pulo do gato. As ações caíram pouco mais não, na verdade, muito mais, né? Caiu cerca de 12%. As ações caíram cerca de 11, 12% no pregão logo após as divulgações dos resultados, com os investidores com um foco muito grande nas despesas principalmente com salários, com pessoal, porque o que pegou foi principalmente as bonificações que a empresa colocou para os seus colaboradores referente a várias metas como a própria emissão de novas ações, as metas do follow-on, as metas de qualidade produtiva dos seus campos, das suas bacias, novas aquisições que também vão surgir, enfim, tivemos essas bonificações atreladas a esses pontos
E o EBITDA, né, eu falei do faturamento, que subiu um pouco mais também não, mais de 190% na comparação entre o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021. O EBITDA cresceu 60%, então era de se esperar que o EBITDA crescesse mais também, com essa forte evolução operacional. Foi pressionado por esses pontos de despesas que eu mencionei. Mas nós enxergamos como uma oportunidade, que é um ativo que a gente acompanha já há algum tempo. Nós temos uma visão também construtiva, reiteramos a nossa visão de compra, entendemos que esse movimento de queda muito excessivo, que foi parcialmente compensado ontem, ainda é uma oportunidade muito grande para os investidores fazerem alocação nesse papel, que é RRRP3. Então, nós temos uma visão de longo prazo como compra preço-alvo de R$50. Hoje a ação negocia a R$32, R$33, mas é uma empresa que tem uma gestão experiente, que com esse programa a gente falou da Petrobras, em relação aos desinvestimentos que a companhia Petrobras tem feito, a 3R tem se beneficiado, fez uma recente contratação, uma compra do Polo Potiguar, que vai adicionar uma capacidade produtiva de quase 47% a mais no portfólio que a 3R tem. A 3R, cabe mencionar também que ela é uma operadora desse setor de óleo e gás e ela visa a redesenvolver os seus campos maduros, explorar novas aquisições. É uma empresa que está sempre atenta ao mercado em novas aquisições de futuros campos, mas até mesmo o seu presidente mencionou que o intuito agora é focar nos ativos e redesenvolver os ativos que já estão sob o seu portfólio. Por isso, com esse forte movimento de valorização do petróleo, como a gente mencionou, é de se esperar que os próximos resultados operacionais eles venham cada vez mais fortes ao longo de 2022. E nós entendemos também que o petróleo, apesar de estar beirando os 100, passou de 100 ontem, caiu agora abaixo de 100, mas ele deve ter uma demanda muito grande ainda ao longo de todo 2022. Por isso nós acreditamos numa evolução operacional muito grande. A estratégia da 3R também, ela visa, né, uma estratégia agressiva de crescimento e ela não é uma empresa para olhar no curto prazo. É uma empresa para olhar no longo prazo, está se desenvolvendo bastante, atraindo novas pessoas para tornar a operação cada vez mais eficiente. Portanto, visão de compra, 3R, preço-alvo R$50, longo prazo. Não olhar agora, realmente o resultado pegou um pouco, muitos investidores assustaram, muitos investidores liquidaram a ação, mas nós enxergamos como uma oportunidade de pegar uma boa empresa a preços descontados.